eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre distribuição de frequências? Essa parte aqui, na verdade, vai ser a parte 1 de um super papo que a gente vai ter que bater, que vai se estender por 2 vídeos. Então eu peço, se você não aguenta mais ouvir a voz, está cansado de estudar, dá uma pausa, bebe uma água, relaxa um pouquinho e volta aqui depois focado ou focada para a gente terminar esse tópico, tá bom? Então a gente vai falar sobre distribuição de frequência, mas antes disso, vamos entender melhor o que vai ser a frequência aqui na estatística, né? Por exemplo, olha só, se a gente quisesse analisar quantas vezes cada candidato foi votado numa eleição, o que seria a frequência de um candidato? A frequência de votos de um candidato seria o número de votos que esse candidato recebeu. Ou então, um outro exemplo, se a gente quisesse saber quantas aulas cada aluno compareceu, a frequência de presenças de um aluno seria o número de presenças que esse aluno teve. Então, para um caso geral, olha aqui o que vai acontecer. A frequência vai ser sempre o número de ocorrências de alguma coisa, certo? Mas repara aqui, antes da gente se aprofundar nesse negócio de frequência, que nos nossos exemplos a gente estaria lidando com mais de um candidato e mais de um aluno, certo? Porque eu estou falando de cada candidato e de cada aluno. Então, cada um desses caras vai ter uma frequência. Então, a gente vai ter um monte de frequência, com um monte de candidato, um monte de aluno. Então, para organizar tudo isso, que vai entrar aqui a matéria da nossa aula, que vai ser a distribuição de frequências, tá bom? Então, vem comigo aqui num outro exemplo, para a gente entender esse negócio melhor. Vamos supor que a gente tenha o dado do peso de 20 alunos de uma turma. Então, a gente tem aí esses 20 pesos de 20 caras de uma turma. Olha só, imagina se eu perguntasse para você qual que é a frequência de alunos com 82 quilos, ou seja, quantos alunos aqui, entre esses 20, têm 82 quilos. Você concorda comigo que não é muito prático a gente ter que ficar aqui passando o dedinho na tabela e tentando achar onde tem 82, aí conta, tem um 82 aqui. Não é muito prático isso, né? Então, por isso, normalmente, a gente vai organizar os nossos dados em ordem crescente, no que a gente vai chamar de tabela row, tá? Então, a gente vai organizar nossos dados assim. São os mesmos dados, mas agora eles são organizados de forma crescente. E agora eu acho que você vai concordar comigo que fica mais fácil a gente entender os dados assim, ó. É mais rápido para a gente achar os valores. Olha aqui, se eu perguntar quem é o menor e o maior valor na tabela, é só a gente olhar o primeiro e o último cara. Então, o 70 e o 88, certo? Ou então, se eu perguntasse qual o valor que mais aparece, a gente vai passando aqui na linha, ó, a gente repara. Quem que se repete mais? É o 77, certo? Ele está aparecendo aqui 3 vezes. Então, a gente sabe que é o 77 que mais aparece. Ou então, se eu perguntasse uma coisa que a gente vai usar pra caramba agora, que é a amplitude da variação dos dados, que é justamente o maior dado menos o menor dado. Então, seria o 88 menos o 70, que dá pra gente 18 como amplitude. Então, para responder todas essas questõezinhas agora, fica um pouco mais fácil pra gente visualizar numa tabela que está ordenada, certo? Tá bom, então agora que eu tô entendendo mais ou menos como é que ordena dado e tudo mais, mas eu ainda não entendi o que é esse negócio de frequência, distribuição de frequências, é por isso que a gente vai falar sobre isso agora. Olha só, vamos entender como é que a gente organiza essas frequências, né, desses dados. A gente vai ter algumas formas de apresentar os dados. A primeira delas vai ser a tabela de distribuição de frequências para dados não agrupados, que é a tabela mais simples que a gente vai ter. Ela vai funcionar dessa forma aqui, ó. Em uma coluna, a gente vai ter cada dado que aparece aí na nossa pesquisa, aqui vou trazer ela de volta para a gente não se esquecer. Então, aqui a gente tem todos os pesos que aparecem entre esses 20 alunos, e na outra coluna, a gente vai ter o número de vezes que cada um desses pesos ocorre. Esse cara aqui, ó, esse Fzinho minúsculo de I, a gente vai chamar de frequência absoluta. É só um nome bonito, um nome chique para falar que é o número de vezes que esses pesos vão ocorrer, tá bom? E aqui, ó, a frequência absoluta toda somada tem que dar justamente o número de dados. Então, o total tem que ser sempre o número de dados que a nossa pesquisa está trabalhando, tá bom? Beleza. Então, agora que eu entendi isso daqui... e outro detalhe aqui é realmente o que significa isso tudo, né? Que é justamente uma forma mais bonitinha da gente organizar essa tabela. Repara comigo. O peso 70, eu tô falando que tem uma frequência absoluta de 2 vezes. Então, a gente vai aqui e vai verificar se é isso mesmo, ó. 70 aparece 2 vezes. Ou então, se fosse 85, ó, ele também tá falando que aparece 2 vezes. Vamos ver. 85 realmente aparece 2 vezes. Então, é só realmente uma forma de organizar. Mas vai ser a única forma de organizar? Não vai ser. E, na verdade, essa daqui não vai ser a mais usada por nós. Uma outra tabela de distribuição vai ser a mais famosa aqui na estatística, que é a para dados agrupados. Como é que esse negócio vai funcionar? A gente vai agrupar dados
no que a gente vai chamar de classe. E aí a gente vai relacionar essas classes com a frequência que cada classe tem, ou seja, quantos dados que estão aqui dentro dessa classe tem na nossa tabela. Vamos entender melhor olhando para a tabela, que assim vai ficar muito confuso. Olha aqui, eu tenho 4 classes e elas estão se estendendo de um valor até o outro. Ó, aqui eu estou falando que de 70 a 74 eu tenho 4 pesos. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, 70 até 74, tenho realmente 4 pesos. Ou aqui, ó, de 80 a 84, 80 a 84, realmente eu tenho 5 pesos. Então agora a gente está dividindo nossos dados em blocos, percebeu? Cada um desses blocos a gente vai chamar de classe. Mas aí vocês podem me perguntar, eu vou poder fazer esse agrupamento aí de classes como eu bem entender? Não, você não vai poder fazer isso. Olha aqui, vão existir 2 métodos para a gente determinar o número de classes que uma tabela de distribuição de frequência para dados agrupais tem que ter. Vamos estudar esses métodos agora. O primeiro deles, ó, vai ser a regra de Sturges. Como é que vai funcionar esse negócio? A gente vai ter que usar essa formulazinha aqui. K vai ser o número de classes que a gente vai precisar ter e o N é o número de dados que a gente tem. No nosso exemplo aí é o 20, certo? Que a gente tem 20 pesos. E a segunda regrinha que a gente vai ter é a regra da raiz, que o número de classes K vai ser simplesmente a raiz do número de dados que a gente tiver. Então vamos calcular aí para o nosso exemplo como é que seria, ó. Voltar aqui nossa tabelinha, não podemos perder ela. Se a gente fosse pela regra de Sturges, a gente ia fazer 1 mais 3,3 logaritmo de 20, certo? Que a gente tem 20 dados. Isso daqui daria pra gente aproximadamente 5,29, que a gente sempre pode acabar arredondando. Vamos arredondar então para 5. Ou aqui pela regra da raiz, seria a raiz de 20, certo? Isso daqui dá pra gente mais ou menos, né, 4,47, que a gente também pode arredondar de novo para 4, tá bom? E olha aqui, você vai me perguntar, ué, mas tem 2 regras, como é que eu vou saber qual que eu vou usar? Geralmente o enunciado da questão sempre vai pedir uma dessas regras pra gente. Então você sempre tem que seguir, reparou aqui, ó, dependendo da regra que a gente usar, a gente vai ter um número de classes diferentes. Então o que a questão pedir, a gente faz, beleza? Tá, mas agora que eu sei o número de classes, como é que eu vou saber o tamanho dessas classes? A gente precisa saber. Como assim tamanho da classe? Tamanho da classe vai ser o que a gente vai chamar de intervalo de cada classe. Vamos ver isso melhor. O intervalo de cada classe, a gente vai chamar o intervalo de H sempre, e ele vai ser dado pela amplitude da variação dos dados, dividido pelo número de classes que a gente tiver. Olha só, como que vai ser no nosso exemplo? A gente já viu que a nossa amplitude é 18 e vamos supor que a gente está usando a regra da raiz aqui. Então, o nosso K, né, o nosso número de classes, seria 4. Qual que seria o nosso intervalo? Seria 18 sobre 4, que dá 4,5. A gente pode arredondar de novo e falar que isso daqui, na verdade, é 4, ok? Então, agora que a gente sabe que a gente tem que ter 4 classes e que cada classe vai ter um intervalo de 4, como é que a gente vai fazer a nossa tabela? Vamos fazer isso agora, ó. Já deixei aqui 4 espaços vazios, por quê? Porque tem 4 classes, então vou ter 4 blocos. E como é que a gente vai completar essas classes? A gente sempre vai começar pelo menor dado, aqui é o 70. E agora, como o nosso intervalo é de 4, a gente vai andar 4 unidades. Então, a gente vai do 70 até o 74. Para a próxima classe, a gente passa para o próximo dado, o que vem depois do que terminou a classe de cima. Então, vai ser o 75. E agora a gente vai de novo, 4 unidades até o 79. Agora de novo, ó, seria do 80 até o 84. E aqui seria do 85 até o 89, ok? E agora que a gente tem os blocos, a gente pode contar aqui, ó, nos nossos dados, qual a frequência de cada um desses blocos. Olha, do 70 até o 74, a gente tem 4. Do 75 até o 79, contando aí, a gente tem 7, é o que mais tem. Do 80 até o 84 a gente tem 5, e do 85 até o 89 a gente tem 4 de novo. Somou tudo, deu 20 como tem que ser, beleza? Gente, por hoje é só. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!